Imagine por um momento que a história que você conhece, a base da sua compreensão sobre a origem da humanidade e a ordem do universo, contém uma rachadura profunda, um mistério tão perturbador que é frequentemente ignorado ou distorcido. No coração dos textos mais antigos e sagrados, em um livro que moldou civilizações e crenças por milênios, reside uma passagem breve, quase enigmática, que fala de seres que não deveriam existir. Uma anomalia que desafia a lógica, a biologia e até mesmo a teologia convencional. Estamos falando de Gênesis, o livro das origens, e de uma maldição ancestral que se manifestou na forma de gigantes. No 6º capítulo de Gênesis, em poucos versículos que parecem quase deslocados, encontramos a primeira menção desses seres monstruosos. O texto nos diz: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então, a frase que ecoa com um terror primordial. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e delas lhes nasceram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Gigantes, Nefilim, um nome que carrega o peso de uma calamidade esquecida, nascidos de uma união proibida. Mas quem eram esses filhos de Deus? Seriam eles simplesmente homens piedosos ou algo muito mais sinistro e sobrenatural? A narrativa bíblica, tão meticulosa em genealogias e descrições, de repente nos lança nesse abismo de ambiguidade. Como uma união entre seres de naturezas tão distintas poderia gerar uma prole que se destacava não apenas pela estatura, mas por uma reputação de valentes e homens de renome, carregando consigo uma aura de poder e talvez de tirania? A mera existência dos Nefilim, como são chamados no hebraico original, não é apenas uma curiosidade histórica. É um enigma que perturba a ordem estabelecida da criação divina. A implicação de Gênesis 6 vai muito além de uma simples menção a pessoas altas. O termo Nefilim, em si, derivado de uma raiz hebraica que significa cair ou aqueles que caíram, sugere uma origem corrompida, uma descendência de seres que transgrediram os limites divinos. Eles não eram apenas grandes, eram uma abominação, uma mancha na tapeçaria da criação que levou à intervenção divina mais drástica da história, o dilúvio. Seria sua existência, sua natureza híbrida e sua influência maligna a verdadeira razão pela qual Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra e decidiu purificar o mundo? Esta é uma questão raramente explorada com a profundidade que merece. Nosso objetivo aqui é desvendar essa verdade chocante, aprofundar nas camadas de mistério que envolvem os Nefilim. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções, revelando as conexões entre anjos caídos, textos apócrifos esquecidos, lendas globais de gigantes e a influência duradoura que esses seres tiveram na história da humanidade. A maldição de Gênesis 6 não é apenas um eco do passado, é uma chave para entender a batalha cósmica que se desenrola desde o início dos tempos. A menção dos Nefilim, esses seres de proporções míticas em Gênesis 6, não surge do nada. Ela está intrinsecamente ligada a uma das passagens mais enigmáticas e debatidas da Bíblia: a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem eram, de fato, esses filhos de Deus que ousaram cruzar uma barreira tão fundamental, desencadeando eventos que culminariam no dilúvio universal? Aqui, deparamo-nos com o primeiro erro que muitos cometem: a subestimação da radicalidade do texto. Não se trata de uma parábola moral, mas de um relato que desvenda uma intervenção cósmica, um erro fatal, com consequências inimagináveis.
A superfície esconde profundezas que chocam a própria fundação da nossa compreensão. A interpretação mais comum, e talvez a mais segura para muitos teólogos, sugere que os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos da linhagem de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam as mulheres da linhagem ímpia de Caim. Nesses termos, a passagem descreveria uma mistura de linhagens, onde os justos se corromperam ao se casarem com os ímpios, resultando numa degeneração moral. Embora essa visão tenha seu mérito ao explicar a crescente maldade, ela falha em um ponto crucial. Não justifica a existência dos Nefilim, os gigantes. Essa união humana, por si só, não explicaria o nascimento de seres de natureza tão extraordinária, nem a severidade da ira divina que se seguiu. É uma leitura que ignora o elemento mais fantástico do relato. Contudo, há uma interpretação que ressoa com força maior, ecoando através de textos antigos e mistérios esquecidos. A de que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos. Sim, seres celestiais. Os vigilantes, ou Grigori, que abandonaram seu posto divino, desceram à terra e tomaram para si mulheres humanas, gerando uma prole híbrida e monstruosa, os Nefilim. Essa perspectiva, chocante e quase herética para alguns, ganha peso quando consideramos não apenas o texto bíblico, mas também obras apócrifas, como o livro de Enoque, que detalham explicitamente essa transgressão angélica. Ele descreve a descida desses seres, seus juramentos e a subsequente corrupção da humanidade, não apenas geneticamente, mas também moralmente, através do ensino de artes proibidas. O primeiro erro que muitos cometem, então, não é apenas interpretar erroneamente, mas sim rejeitar de imediato a possibilidade mais audaciosa por ser demais para a compreensão moderna. A ideia de que anjos pudessem materializar-se e procriar é sem dúvida assustadora e desafia nossa visão da espiritualidade. Mas é precisamente essa interpretação que dá sentido à anomalia dos Nefilim e à magnitude do julgamento divino. Não foi apenas uma corrupção moral humana que levou ao dilúvio. Foi uma contaminação de proporções cósmicas, uma interferência direta na ordem criacional, uma profanação da linhagem humana com a linhagem caída. Essa transgressão redefiniu a batalha entre o bem e o mal, lançando uma sombra sobre o futuro da humanidade. E é aqui que emerge um detalhe crucial, algo que quase ninguém percebeu ao longo dos milênios. A união dos filhos de Deus com as filhas dos homens não resultou apenas no nascimento de gigantes físicos. As consequências foram muito mais profundas e insidiosas, transcendendo a dimensão material. A verdadeira maldição não estava apenas na força ou no tamanho dos Nefilim, mas na corrupção espiritual e genética que essa união proibida introduziu no mundo. Essa contaminação não se limitou à prole imediata. Ela deixou uma marca indelével na estrutura da existência humana, abrindo portas para influências que persistiriam muito além do dilúvio, alterando o curso da história de maneiras que a maioria nem sequer imagina. Aquele detalhe que muitos negligenciam ao tentar compreender Gênesis 6 é a própria natureza da prole nascida dessa união proibida. Não eram apenas homens altos ou robustos, eram os Nefilim, uma anomalia biológica e espiritual que desafiava a ordem natural e divina. O texto bíblico os descreve como heróis do passado, homens de renome, mas essa glória era forjada no terror. Sua existência não era um simples acidente, mas a manifestação física de uma transgressão cósmica, um testemunho vivo da corrupção que se instalava na Terra. Eles eram o resultado direto de uma mistura impura que jamais deveria ter ocorrido. A palavra Nefilim, em si, já carrega um peso sinistro, frequentemente traduzida como caídos ou aqueles que fazem cair. Isso sugere muito mais do que sua estatura imponente.
Eles não eram apenas gigantes em altura e força bruta, mas também em sua capacidade de perverter, dominar e instigar o caos. Imagine um mundo onde a humanidade, ainda em seus primórdios, se vê subjugada por seres de poder descomunal e índole violenta, frutos de uma hibridização antinatural. Sua presença era uma afronta, uma distorção da imagem divina no homem, espalhando medo e desordem por onde passavam, desestabilizando a frágil estrutura da criação. Essa não era uma simples questão de características físicas, era uma corrupção genética e espiritual de proporções catastróficas. A união dos filhos de Deus com as filhas dos homens não produziu uma nova espécie benigna, mas sim uma linhagem impura, uma mancha indelével na tapeçaria da vida. O DNA proibido dos Nefilim representava uma contaminação que ameaçava diluir e, eventualmente, erradicar a pureza da linhagem humana, especialmente aquela prometida para trazer a redenção. Era um vírus espiritual e físico que alterava fundamentalmente a essência do que foi criado, minando a estrutura moral e espiritual da humanidade. A existência dos Nefilim, portanto, não era uma mera curiosidade, mas uma ameaça existencial que justificava a intervenção divina extrema. Não se tratava apenas de sua estatura, mas da integridade de toda a criação. Eles representavam uma perversão tão profunda que a coexistência com a humanidade pura era impossível. Essa anomalia colocava em risco o plano divino, a própria capacidade de a humanidade cumprir seu propósito. Era um câncer que se alastrava, exigindo uma erradicação completa para preservar o que restava da obra original, um ato drástico para salvar a essência da criação de uma corrupção irreversível. O mistério de sua força e estatura, sua origem sobrenatural e seu impacto devastador nos leva a questionar: será que esses seres realmente desapareceram sem deixar rastros? Se eles corromperam o mundo de tal forma, a ponto de justificar um dilúvio global, é concebível que sua influência tenha sido completamente apagada. A anomalia dos Nefilim não se encerrou com as águas, ela deixou marcas profundas, ecos de uma era proibida. Mas onde exatamente podemos encontrar as evidências físicas de sua presença, os vestígios de um DNA que desafiou a própria criação? Prepare-se para desvendar os segredos ocultos sob a terra. A narrativa bíblica dos Nefilim, seres de proporções assustadoras, é frequentemente vista como um conto isolado, uma anomalia em registros sagrados. Mas se a corrupção que representavam foi tão profunda a ponto de justificar um dilúvio global, não deveríamos encontrar vestígios de sua existência além das páginas de textos antigos? A busca por evidências arqueológicas de gigantes é um campo minado, repleto de ceticismo e relatos fragmentados, onde a linha entre o mito e a história se desfaz em meio a descobertas controversas. Onde então estão os ossos, as ferramentas, as estruturas que atestariam a passagem desses seres colossais pela terra? No entanto, a ideia de seres de estatura incomum não é exclusiva da Bíblia. Praticamente toda a cultura antiga possui suas próprias lendas de gigantes. Os titãs gregos, os jotuns nórdicos, os Anunnakis sumérios, os Patagones das Américas do Sul e as inúmeras tribos de gigantes mencionadas por povos nativos americanos, todos ecoam a mesma premissa. Existiram seres que transcendiam a estatura humana comum, muitas vezes dotados de força sobrenatural ou origens divinas. Essas narrativas, espalhadas por continentes e culturas sem contato, sugerem uma memória coletiva, um arquétipo universal de uma era em que a humanidade dividia o planeta com outros tipos de humanoides. E é aqui que o mistério se aprofunda. Relatos históricos, frequentemente ignorados pela academia, e descobertas arqueológicas mal explicadas, surgem como faróis em uma neblina de desinformação.
Pense nos esqueletos de proporções incomuns encontrados no Ohio Valley no século XIX, descritos em jornais como tendo mais de 2,5 metros de altura, ou nas lendas dos homens de pedra da Ilha de Páscoa, que teriam erguido os Moais. Há também os artefatos anômalos que desafiam nossa compreensão da tecnologia antiga, sugerindo construtores de força e intelecto, além do que a narrativa convencional nos permite aceitar. Mas o que acontece com essas descobertas? Por que tantos desses achados são rapidamente classificados como fraudes, ou, na melhor das hipóteses, como meras curiosidades sem relevância para a história oficial? É como se houvesse uma conveniência em descartar tudo que não se encaixa na caixa pré-determinada da evolução humana. Os especialistas, munidos de sua autoridade, muitas vezes são os primeiros a ridicularizar qualquer sugestão de que nosso passado pode ser mais complexo, mais estranho, e sim mais povoado por seres que desafiam nossa compreensão de humano. E se a ausência de evidências claras não for prova de não existência, mas sim de uma supressão metódica? Pense nisso. Se a existência de gigantes como os Nefilim fosse inegável, como isso reescreveria nossa história? Como isso impactaria nossa compreensão da evolução, da religião e até mesmo da nossa própria identidade? A verdade é que a narrativa convencional da história humana, construída ao longo dos séculos, não tem espaço para seres que desafiam fundamentalmente as leis da biologia e da evolução como as conhecemos. E talvez seja por isso que, por trás das portas fechadas dos arquivos acadêmicos, certas evidências são arquivadas, silenciadas ou simplesmente perdidas para sempre, mantendo o véu sobre um passado muito mais grandioso e aterrorizante do que ousamos imaginar. Continuando de onde paramos, a busca por vestígios colossais e a lacuna da arqueologia convencional nos força a olhar para fontes deliberadamente marginalizadas. É aqui que emerge um dos textos mais enigmáticos e cruciais para desvendar o mistério dos Nefilim e dos Filhos de Deus: o livro de Enoque. Este manuscrito antigo, embora apócrifo para a maioria das tradições, é uma janela sem precedentes para os eventos de Gênesis 6, oferecendo detalhes explícitos e chocantes que a Bíblia canônica apenas alude. Não é apenas um livro sobre anjos caídos. É um testemunho de uma intervenção cósmica que alterou para sempre o curso da história. Enoque nos transporta para o momento da transgressão. Ele narra como 200 anjos, liderados por Semi-Razá e Azazel, os vigilantes ou Grigori, desceram sobre o Monte Hermon. Eles juraram quebrar seus votos celestiais, cobiçando as filhas dos homens. Essa descida foi uma rebelião deliberada contra a ordem divina. Uniram-se as mulheres, gerando os Nefilim, e as ensinaram segredos proibidos, metalurgia para armas, cosméticos, feitiçaria, astrologia e adivinhação. O conhecimento divino foi pervertido, corrompendo a humanidade e enchendo a terra de injustiça e violência. O livro de Enoque detalha a natureza aterrorizante dos Nefilim e seu impacto devastador. Não eram meramente homens grandes, mas gigantes brutais, com apetites insaciáveis, devorando tudo e, por fim, os próprios homens. Sua existência era uma afronta à criação. Mistura impura de essência angelical e humana, gerando prole sem alma destinada à destruição. Quando pereceram no dilúvio, suas almas, sem corpo celestial ou humano puro, tornaram-se os espíritos malignos que vagam pela terra, atormentando a humanidade. Esta é a profundidade da corrupção que Gênesis 6 apenas arranha a superfície. Diante de tal revelação explícita, a questão se torna inevitável. Por que um texto tão fundamental para a compreensão de Gênesis 6 foi excluído do cânon bíblico? A verdade por trás de sua influência é complexa. Alguns estudiosos argumentam sua natureza apócrifa e elementos fantásticos demais.
Outros sugerem que suas doutrinas sobre anjos caídos e demônios eram muito detalhadas e desafiadoras para a teologia. Há a teoria de que foi intencionalmente suprimido por autoridades religiosas que temiam o poder de seu conteúdo ou que contradizia narrativas preferidas. Talvez a clareza sobre a transgressão angelical fosse simplesmente inconveniente, revelando segredos que preferiam ocultar. Apesar de sua exclusão, o impacto do livro de Enoque no judaísmo e no cristianismo primitivo é inegável. É citado no Novo Testamento e suas ideias sobre ressurreição, julgamento, anjos e demônios permearam o pensamento de muitos. Fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, provando sua antiguidade. Mas como este texto tão vital e marginalizado conseguiu sobreviver? Qual foi a técnica secreta, a estratégia oculta, que permitiu que essas revelações, consideradas perigosas, fossem preservadas através de milênios, ressurgindo no momento certo para desafiar nossa compreensão da história e da própria existência? As revelações do livro de Enoque pintam um quadro sombrio, mas completo, da catástrofe que se abateu sobre a terra. Anjos caídos, ao descerem e se unirem às filhas dos homens, não só geraram os Nefilim, mas desencadearam uma onda de conhecimento proibido e práticas abomináveis. Essa não foi uma transgressão isolada. Foi a inauguração de uma era de corrupção sem precedentes, onde a própria essência humana foi desvirtuada. O legado desses vigilantes e sua prole gigante era uma mancha indelével, espalhando-se como doença maligna. O que começou como curiosidade proibida, rapidamente se transformou em engenharia social e espiritual que minava os alicerces do mundo. A corrupção que se seguiu não era meramente moral, mas existencial. Os Nefilim, com força colossal e natureza híbrida, tornaram-se tiranos, ensinando aos homens a arte da guerra brutal, feitiçaria, astrologia e fabricação de armas letais. O sangue derramado enchia a terra, a violência era a lei, e a depravação espiritual atingiu níveis inimagináveis. Enoque detalha como eles devoravam os recursos da terra, uns aos outros, e até mesmo a humanidade. A terra, um jardim, transformou-se em campo de batalha e viveiro de abominações. A semente da maldade plantada pelos anjos caídos germinou em uma árvore gigantesca, cujos frutos eram amargos e venenosos, contaminando tudo. Foi diante dessa paisagem desoladora, de uma criação irreconhecível e corrompida, que a ira divina se manifestou. Não era um capricho, mas resposta à desfiguração completa do que fora concebido. A presença dos Nefilim e a influência de seus pais angelicais perverteram a moralidade humana e ameaçaram a pureza genética e espiritual da linha de descendência. A terra clamava, o tecido da realidade desfazia-se sob o peso da transgressão. A magnitude do problema exigia intervenção radical. Se você está achando essa história intrigante, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário sobre o que pensa. Sua interação nos ajuda a desvendar mais segredos. O dilúvio, portanto, não foi um ato de destruição gratuita, mas uma cirurgia cósmica, a única solução para erradicar uma infecção que ameaçava a sobrevivência da humanidade em sua forma original. A semente da maldade havia se infiltrado tão profundamente que a cura era impossível para a sociedade. A mistura de linhagens, a disseminação de conhecimento profano e a violência desenfreada haviam criado um cenário onde a reversão parecia impossível. Era necessário um reset completo, uma limpeza radical que permitisse à humanidade recomeçar, livre do jugo opressor e da contaminação que os Nefilim e seus criadores impuseram. A decisão foi dolorosa, mas inevitável para preservar o futuro da espécie.
A urgência psicológica pré-diluviana é palpável. Imagine um mundo onde a violência era a norma. Gigantes caminhavam entre os homens e o conhecimento proibido era a moeda de troca. A humanidade, em sua maioria, estava alheia à iminente catástrofe, consumida por suas transgressões e pela influência desses seres híbridos. O julgamento não era apenas punição, mas uma inevitabilidade, um ponto final necessário para um ciclo de depravação que ameaçava engolir toda a criação. A tensão era extrema. O destino da humanidade pendurado por um fio, e o papel desses seres colossais e de seus pais angelicais como catalisadores dessa fúria divina ressoa até hoje. A narrativa bíblica é clara. O grande dilúvio veio como um cataclismo global, uma purificação radical para erradicar a corrupção genética e espiritual que os Nefilim haviam semeado. A água cobriu as montanhas mais altas e a vida, exceto a da arca, foi varrida. A lógica nos leva a crer que, com a destruição de toda a vida terrestre contaminada, a ameaça dos gigantes teria sido permanentemente eliminada. No entanto, a história e a própria Bíblia nos apresentam um enigma perturbador: a persistência de gigantes após o dilúvio. Como é possível que, após a aniquilação tão abrangente, essas linhagens colossais ressurgissem ou tivessem sobrevivido? Os relatos são inconfundíveis. Séculos depois do dilúvio, as terras de Canaã e arredores estavam repletas de povos de estatura extraordinária, conhecidos como Anaquins, Refaíns, Emins e Zuzins. A Bíblia menciona cidades com muros altíssimos e a descrição de indivíduos que faziam os israelitas se sentirem como gafanhotos em comparação. O mais famoso, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, cuja altura é descrita em cerca de 3 metros. Não era um fenômeno isolado, mas uma presença intimidadora que confrontava Israel. A existência desses gigantes pós-dilúvio levanta uma questão fundamental. Se o dilúvio foi a solução divina, como eles reapareceram? Uma das teorias mais discutidas sugere que a linhagem contaminada, de alguma forma, persistiu através dos descendentes de Noé. Embora Noé e sua família fossem considerados perfeitos em suas gerações, o que implicaria pureza genética, alguns estudiosos especulam sobre a possibilidade de uma semente sutil ou predisposição genética ter sido carregada por um dos filhos de Noé ou suas esposas. Esta é uma ideia controversa, pois implicaria que o dilúvio não foi totalmente eficaz em sua purificação genética, mas oferece uma explicação para a reaparição sem a necessidade de uma segunda intervenção sobrenatural. Outra hipótese, igualmente fascinante e perturbadora, propõe uma segunda incursão de anjos caídos após o dilúvio. Assim como em Gênesis 6, esses anjos teriam novamente desobedecido, descendo à terra e se misturando com as filhas dos homens, gerando uma nova geração de gigantes. Essa teoria encontra eco em algumas tradições extra-bíblicas e na ideia de que a corrupção angelical não foi um evento único, mas uma tentação recorrente. Se essa for a verdade, ela pinta um quadro de uma batalha cósmica contínua, onde a humanidade é constantemente assediada por forças que buscam subverter a ordem divina. Afinal, seja pela persistência de uma linhagem sutilmente alterada ou por uma nova incursão de seres celestiais caídos, o mistério dos gigantes pós-diluvianos permanece como um dos enigmas mais instigantes. Ele nos força a questionar a extensão da corrupção original e a eficácia das soluções divinas, ou a reconhecer a profundidade da persistência do mal. O que você acredita que aconteceu? Como esses gigantes reapareceram após um evento tão cataclísmico? Compartilhe suas teorias e insights nos comentários abaixo. Sua perspectiva é crucial para desvendarmos juntos as camadas mais profundas deste segredo milenar.
A persistência de gigantes, mesmo após o dilúvio, é um enigma que transcende a mera sobrevivência. Força-nos a confrontar a possibilidade de que a linhagem, a essência ou a influência desses seres nunca foi erradicada. É aqui que a narrativa bíblica se choca com a curiosidade moderna, buscando explicações além do dogma. E se as lendas de um passado esquecido, de civilizações perdidas e de criaturas que desafiam nossa biologia fossem algo mais? E se os filhos de Deus fossem, na verdade, uma designação para algo muito mais complexo e surpreendente, desafiando nossa percepção de realidade? Neste cenário, as teorias dos antigos astronautas ganham força, unindo o texto sagrado à especulação ufológica. Para muitos, a ideia de seres celestiais que desceram à Terra e se misturaram com humanos não é metáfora, mas um relato literal de contato extraterrestre. Os Nefilim seriam híbridos de experimentos genéticos avançados, a prole de visitantes de outros mundos. Com tecnologia e conhecimento muito além da compreensão humana da época, esses anjos caídos seriam, na verdade, alienígenas que desembarcaram, alterando o curso da evolução e plantando sementes de um poder indevido. Aprofundando essa linha, imagine os Nefilim não apenas como descendentes, mas produtos de engenharia genética deliberada. Seriam resultado de experimentos conduzidos por civilizações pré-diluvianas avançadas, como Atlântida ou Lemúria, talvez colaborando com visitantes estelares. Essa perspectiva sugere um conhecimento e tecnologia perdidos, deliberadamente ocultados após o cataclismo. O conceito de conhecimento proibido ganha um novo e sombrio significado. Informações sobre nossa verdadeira origem e sobre quem realmente nos criou podem ter sido suprimidas para sempre. Mas e se tudo o que sabemos sobre a história humana e a realidade fosse apenas uma versão editada? Uma interrupção de padrão brutal? O que aconteceria se a verdade fosse uma tapeçaria onde a Bíblia se entrelaça com lendas sumérias, hieróglifos egípcios e avistamentos modernos de OVNIs? É concebível que, por trás das cortinas da história oficial, uma elite de poder tenha trabalhado para mascarar a verdadeira natureza dos Nefilim e sua ligação com inteligências não humanas? Essa possibilidade não apenas desafia nossa fé, mas a própria base do nosso conhecimento. A questão central permanece: quem eram realmente os Nefilim e qual seu legado? A linha que separa mito, história e ciência se dissolve diante dessas especulações audaciosas. Se esses seres foram, de fato, o elo entre o divino e o extraterrestre, entre a genética e o misticismo, as implicações para nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no universo são monumentais. Prepare-se, pois o que está por vir não é apenas uma teoria, mas uma verdade capaz de redefinir tudo o que você pensou saber sobre a origem da vida na Terra e o destino da humanidade. E se as antigas narrativas sobre os Nefilim não fossem apenas contos de um passado distante, mas um presságio para os tempos que virão? A mente humana, sedenta por padrões, não pode ignorar a persistência dessas figuras, não apenas nas ruínas, mas nas profecias que apontam para o fim dos dias. A ideia de que o que aconteceu nos dias de Noé possa se repetir ecoa com uma força perturbadora, sugerindo que a influência desses gigantes está longe de ter sido erradicada. É como se a tapeçaria da história estivesse se preparando para um reencontro com forças primordiais que desafiam nossa compreensão, tecendo as sombras dos eventos apocalípticos. A Bíblia oferece vislumbres de um futuro ligado a esse legado corrompido. Passagens como: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, ressoam com clareza assustadora. O que significa essa repetição?
Seria uma nova incursão de seres caídos ou a manifestação de uma linhagem genética que sobreviveu e se adaptou, esperando ressurgir? Alguns teólogos sugerem que as potestades proféticas poderiam ser uma alusão a entidades que carregam a essência ou a influência Nephilim, operando nas sombras para moldar eventos globais, preparando o palco para um confronto final cósmico. Essa batalha final não se desenha apenas nos campos de guerra físicos, mas primordialmente no campo espiritual e ideológico. É uma guerra pela mente, pela alma da humanidade, onde as sementes da corrupção plantadas pelos Nefilim originais, a busca por poder absoluto, a desconsideração pela vida, a manipulação genética, podem encontrar seu clímax. A escatologia aponta para um período de grande tribulação, onde a verdade e a mentira se confundem, e a linha entre o humano e o outro se torna borrada. As forças que se alinham contra a luz nesse cenário apocalíptico podem muito bem ser herdeiras espirituais ou genéticas daqueles primeiros intrusos, buscando um domínio final. O retorno dos gigantes pode não ser a manifestação literal de seres colossais caminhando sobre a terra, mas sim um ressurgimento de sua influência e mentalidade. Talvez através de avanços tecnológicos que nos permitem brincar de deuses, replicando a ousadia dos anjos caídos. Imagine a engenharia genética moderna, a inteligência artificial, a busca por imortalidade e a fusão entre homem e máquina como ecos distorcidos daquela primeira união profana. E se a verdadeira reviravolta na história não for que eles retornam, mas que eles nunca realmente se foram, apenas se transformaram, operando das sombras, impulsionando a humanidade a um precipício autoimposto? Mas há uma reviravolta ainda mais profunda, um segredo que desafia toda a nossa compreensão. E se o propósito dos Nephilim, em todo esse intrincado plano divino, for muito mais complexo do que simplesmente serem os vilões da história? E se sua existência e seu retorno profetizado servirem a um desígnio maior, um propósito que redefine a narrativa da salvação e da redenção? O que aconteceria se descobríssemos que a sombra que eles lançaram sobre a humanidade foi, na verdade, um catalisador para a manifestação de uma luz ainda mais brilhante? Preparar-se para essa revelação final significa olhar além do óbvio e confrontar uma verdade que pode reescrever o próprio significado de nossa existência. Por séculos, nos perguntamos sobre o verdadeiro significado da existência dos Nephilim, sua origem controversa e o impacto que tiveram em um passado distante. Mas e se a influência deles nunca realmente desapareceu? E se as profecias que apontam para um retorno não se referem a gigantes de carne e osso ressurgindo do pó, mas a algo muito mais sutil, insidioso e, paradoxalmente, muito mais próximo de nós? A história que começou nos vales do Éden, com a queda e a corrupção, é um eco perpétuo que ressoa através das eras, manifestando-se de formas que raramente somos capazes de discernir. A batalha que eles representaram não terminou com o dilúvio. Ela apenas mudou de campo de guerra, adaptando-se e evoluindo, aguardando o momento certo para se manifestar novamente em sua plenitude. A verdadeira natureza dos Nefilim, portanto, transcende a mera biologia ou a estatura física. Eles não eram apenas seres de força sobre-humana, mas a personificação de uma transgressão, um símbolo da tentativa de fundir o divino com o profano, o céu com a terra, de uma forma que desafiava a ordem cósmica estabelecida. Essa fusão gerou não apenas gigantes, mas uma linhagem de desarmonia, uma cicatriz no tecido da criação que ecoou através das gerações, corrompendo não apenas o físico, mas também o espiritual. Eles eram um experimento falho,
um lembrete vívido das consequências catastróficas quando a vontade divina é subvertida por ambições egoístas e poderes proibidos. O legado eterno dos Néfilim não reside em ossadas gigantescas ou em ruínas ciclópeas, mas na semente da discórdia e da corrupção que plantaram na psique humana. Pense em todas as tiranias, nos sistemas de controle, nas ideologias que prometem poder absoluto e conhecimento proibido em troca da alma. Não seriam essas as manifestações modernas da mesma tentação primordial, o mesmo impulso de ascender a um status divino sem a pureza e a submissão necessárias? A busca por poder ilimitado, a manipulação genética para criar super-humanos, a adoração de falsos ídolos e a busca por conhecimento oculto. Tudo isso pode ser visto como um resíduo da influência Néfilim, uma reverberação de sua própria queda e ambição desmedida, que moldou secretamente a história humana. E aqui reside a revelação final, a reviravolta na história que redefine tudo. E se o retorno dos Néfilim não for a vinda de novos gigantes literais, mas o ressurgimento de sua essência dentro da própria humanidade? A profecia não é sobre seres externos vindo para nos destruir, mas sobre a manifestação plena daquilo que eles representam dentro de nós, no ápice de nossa tecnologia e de nossa arrogância. Os gigantes de hoje não têm metros de altura, mas controlam impérios digitais, moldam a opinião pública e buscam imortalidade através da ciência, replicando de forma moderna a mesma híbris ancestral. Eles são a tentação de nos tornarmos deuses sem divindade, a corrupção do propósito divino. O legado dos Néfilim é um espelho, refletindo as escolhas que fazemos diante dessa tentação. A verdadeira batalha é pela nossa alma, pela nossa capacidade de resistir a essa corrupção interior. Se você sentiu o eco dessa verdade e quer explorar mais a fundo as ramificações, agradecemos por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.